isso que a gente está cantando aqui até agora, essa verdade precisa mudar completamente a forma como a gente vê a si mesmo, como a gente vê as pessoas à nossa volta, como a gente vê a nossa vida. A graça de Jesus é tudo de que a gente precisa para viver. E quando a gente diz que é tudo de que a gente precisa para viver, quer dizer que se não tiver a graça, não adianta ter todo o resto. Mas que se tiver a graça, todo o resto se torna pequeno. Jesus está definitivamente favorável a nós. Se você está com a sua Bíblia, abre comigo em Hebreus, capítulo 3, versículos de 12 até 14. Eu quero muito que você saia daqui hoje à noite com uma ideia só na cabeça. Que a mutualidade é o instrumento que Deus está usando para fazer a gente mais santo. A mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. À medida que a gente cresce na relação com Jesus, a gente precisa crescer num padrão de vida de santidade. À medida que a gente se aproxima de Jesus, a gente precisa ir ficando mais parecido com Ele. E quanto mais perto de Jesus a gente chega, significa chegar mais perto da luz. E quanto mais perto da luz a gente chega, mais fácil fica a gente ver os nossos pecados, porque a luz intensa vai mostrando aquilo que de errado existe entre nós, vai mostrando aquela sujeira que talvez no escuro não estivesse aparente, mas quando ela é exposta à luz, ela fica visível. Então, quanto mais perto de Jesus a gente chega, melhor a gente percebe que a gente é pecador e mais a gente quer se apegar a essa graça, mais a gente quer se apegar a Cristo Jesus. O autor aos Hebreus tem um alerta para fazer, um alerta antigo que parece continuar ecoando para a gente hoje. E alertas são experiências que tentam ajudar a gente a não passar vergonha, evitar a gente do sofrimento. Quando eu era adolescente, lá no litoral, eu estava num dia, ia fazer alguma coisa no culto que eu ia ter que subir ali na frente. E estava chegando mais ou menos a hora de eu subir para falar o que eu tinha que falar, e eu me levantei, estava sentado no final, e eu me levantei. Enquanto eu vinha andando, um amigo meu virava e falava assim: Dani, sua calça. Eu olhei para trás assim, e a molecada, você sabe como é, eu falei, tá me zoando, né? Continuei andando. E ele: Dani, sua calça. Eu olhei, e ele: tá rasgada. E eu continuei. E ele insistindo: Dani, sua calça tá rasgada. E eu subi. E enquanto eu subia, mais ou menos igual aqui, na escadinha, de costas para a galera, quando eu finalmente cheguei ali em cima e olhei para todo mundo, tinha um risinho no canto da boca da igreja inteira, assim. E aí eu comecei a acreditar. E sabe quando você vai meio que assim falando e dando uma conferida assim? Daí eu fui ver que de fato tinha um rasgo na minha calça. Enquanto ele estava ali tentando me alertar, tentando evitar que eu passasse vergonha, eu estava ali, firmezão, fui, subi, achei que estava, né? E estava ali com a cueca aparecendo assim. Parece que o alerta que o autor aos Hebreus faz é mais ou menos para evitar que a gente experimente algo parecido com isso, mas no contexto da vida espiritual. Porque é possível que a gente esteja andando por aí com a calça rasgada, com coisas que a gente não deveria expor, com coisas que não deveriam estar à mostra, mas estão. É possível que espiritualmente a gente tenha a nossa calça rasgada. É possível que você esteja vendo seus amigos, gente do seu contexto, da sua igreja, que é a galera que você ama, mas com um padrão de comportamento, um padrão de vida, que é como se ele andasse com a calça rasgada. E talvez você esteja quieto, em silêncio, não preocupado com essa realidade. Mas talvez você esteja com a calça rasgada. E andando por aí como se a sua vida estivesse em ordem. Veja o alerta, Hebreus capítulo 3, versículos de 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Essa carta é um alerta para um povo, para uma igreja que está sendo tentada a dar passos para trás na sua vida com Cristo Jesus. Não faz tanto tempo assim que você saiu da escola, você deve se lembrar de quando Nero manda atear fogo em Roma. Roma era dividida em mais ou menos 14 bairros. E 12 desses bairros eram bairros da população em geral. Mas 2 dos bairros de Roma se tornaram bairros exclusivamente de cristãos. De gente que ao longo do tempo havia confessado Cristo Jesus como seu Deus e como seu Salvador. Nero é muito estratégico quando manda colocar fogo em Roma, porque ele manda colocar fogo nesses 12 bairros, mas poupa esses 2 bairros de cristãos. Que bonzinho Nero, né? Na verdade, não. A ideia de Nero era incriminar os cristãos. Por que exatamente todos os bairros onde não há cristãos, nesses bairros houve um incêndio e justamente no bairro dos cristãos não houve um incêndio? Foram os cristãos que incendiaram Roma. E por conta disso, uma intensa perseguição começou a acontecer em torno dos cristãos. E veja a mente dessa galera. Eles pensavam assim, bom, antes a gente era judeu, a gente tinha uma religião ali, 10 mandamentos, bonitinho, lei, profetas, salmos, era legal. E assim, se eu der um passo para trás e só não me identificar mais como um cristão, eu vou ser poupado, minha vida vai ficar tranquila, porque a perseguição era contra cristãos. Naquele momento, eles estavam tentados a, na perspectiva deles, dar um pequeno passo para trás. Eu só vou abrir mão de Jesus, é só. Eu vou voltar a ser um judeu, como eu era antes. Eu só vou abrir mão de Jesus. Mas o autor aos Hebreus vai chamar de coração perverso e incrédulo aquele que se afasta do Deus vivo que é Cristo Jesus. Às vezes é assim. Eu contei ontem aquela experiência de ter vergonha de dizer, sim, eu sou um crente em Cristo Jesus, você pastor, é isso aí, é minha vida. E às vezes a gente faz isso. É só um pequeno passo para trás. Eu só não vou dizer que eu sou cristão, eu só não vou dizer que eu tenho um compromisso com Jesus. Ele está dizendo assim, toma cuidado, toma cuidado. A ideia é que essas pessoas estavam sendo tentadas a olhar para aquilo que elas poderiam perder se elas se identificassem como cristãs, mas elas estavam perdendo de vista aquilo que elas perdiam ao abrirem mão de serem identificados como cristãos. Porque é verdade, quando nós nos colocamos como cristãos, nós dizemos, eu pertenço a Cristo Jesus, existem perdas. E se você acha que é uma vida só de vitória, uma vida só de coisa boa, não é esse o Jesus das Escrituras, ele não nos promete isso. Ele diz que a gente vai enfrentar dores e sofrimento, problemas, perseguições, aflições, mas ele diz para que nós devemos ter bom ânimo. O autor aos Hebreus, então, vai dar um caminho para a gente evitar que esse processo aconteça. Ele vai dar um caminho para que a nossa vida seja marcada por santidade. Ele vai dar um caminho para que a nossa jornada aqui seja marcada por uma vida que agrada a Deus, por uma vida de santidade. Ele vai, parece que defender essa ideia de que a mutualidade, essa vida na vida um do outro, é o instrumento que Deus usa para que a gente seja santo. No versículo 12, ele começa destacando uma necessidade. Ele diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Isso é alerta. Gente, presta atenção. Cuidado, porque isso pode acontecer. E se o autor aos Hebreus diz, tenham cuidado para que isso não aconteça, é porque ele acreditava que tem gente que mesmo tendo tido uma experiência com Cristo Jesus, pode em alguma altura da vida tomar decisões, tomar caminhos para a vida que o afastam daquela experiência que ele viveu um dia.
Não quer dizer que essa pessoa vai deixar de ser salva, mas quer dizer que ela vai deixar de usufruir todo o significado de viver uma vida ao lado de Jesus. É possível isso acontecer. Você um dia assumir o compromisso com Jesus, mas ao longo da sua caminhada, você dar passos que fazem você parar de se identificar com o Mestre. Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. O que significa ter um coração perverso e incrédulo? Se você voltar alguns versículos, de 7 a 11, do mesmo capítulo 3 de Hebreus, ele diz o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Durante o tempo de provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O povo de Israel havia sido escravo no Egito por 400 anos, pelo menos. Havia ali uma geração que já não tinha mais sofrido as consequências do que era a escravidão. Aquela nova geração já vivia peregrinando. Mas Deus, Ele livra o povo do Egito, os coloca nesse caminho e vai purificando esse povo ao longo dos anos. Porque era um povo perverso, era um povo incrédulo, era um povo que, mesmo vendo o trabalho de Deus, desconfiava de Deus. Esse povo reclamava porque, com medo do exército de Faraó que vinha atrás deles, Deus acaba com todo aquele exército. Eles reclamam de fome, Deus manda um maná para suprir as necessidades deles. Eles reclamam de sede, Deus faz brotar água da rocha. Deus sempre vai cuidando das necessidades daquele povo, mas aquele povo vai sempre reclamando. Por isso, o que significa ter um coração perverso e incrédulo? É ter um coração que desconfia quando os motivos para confiar em Deus são maiores. É um coração que duvida quando os motivos para crer são maiores. É um coração que teme quando os motivos para se prosseguir e ter coragem são maiores. O que está ocupando a sua mente e o seu coração hoje? Seu coração é perverso e incrédulo? Você é alguém cuja vida é marcada por reclamação? Você é alguém que, mesmo tendo motivos para agradecer, insiste em ser alguém que reclama, que murmura? O medo ocupa a sua mente? A dúvida, a ansiedade, as preocupações com essa vida são aquilo que configuram a sua mente, que estão norteando os seus pensamentos e os seus sentimentos. O que você prioriza? Você prioriza conforto ou obediência a Deus? E acredite, muitas vezes, para se ter uma coisa é preciso abrir mão da outra. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que é necessário essa vida de mutualidade, porque mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. Depois de fazer esse alerta para esse povo, ele apresenta uma estratégia para lidar com a possibilidade da dureza do coração, porque talvez você esteja com o coração endurecido, mas existe esperança para você. A partir do versículo 13, ele passa a nos direcionar para a mutualidade. Versículo 13, ele diz: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você precisa tomar uma decisão muito séria na sua vida, uma decisão radical de acreditar que pessoas são o meio que Deus vai usar para evitar que o seu coração caia em perversidade e incredulidade. Você precisa acreditar que você é o meio que Deus vai usar na vida de outras pessoas para impedir que elas caiam em perversidade e incredulidade no coração. Às vezes a gente ouve umas pregações, a gente não, eu sei que na rede não tem esse tipo de pregação, mas em algumas igrejas por aí tem aquele tipo de pregação assim, 12 passos para alcançar a vitória, 17 passos para ter prosperidade no casamento, 13 passos para ter um namoro saudável. Eu quero fazer um pouco diferente aqui hoje. 2 passos para se opor diretamente ao plano de Deus. Quantos de vocês querem se opor ao plano de Deus aqui nesta noite?
Vou dar aqui 2 passos para você se opor ao plano de Deus. Primeiro passo. Não se importe com os pecados dos seus irmãos. Veja os seus irmãos pecando e faça de conta que isso não tem absolutamente nenhuma relação com você. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então assim, você está pecando, problema seu. Segundo passo para você se opor diretamente ao plano de Deus. Resista, fique bravo, fuja quando alguém tentar corrigir os seus pecados, quando alguém for alertar você de um pecado que você está cometendo. Simples, 2 passos para se opor a Deus. O contrário disso é a mutualidade, é o compromisso estabelecido um com o outro. É o seu compromisso com a santidade do outro, e é o outro comprometido com a sua santidade. Esse versículo que a gente leu começa com uma expressão, ao contrário. O que significa isso? Ou seja, o oposto de ter um coração perverso e incrédulo é ter um coração disposto a encorajar outros todos os dias. Não basta simplesmente, eu não quero cair em perversidade e incredulidade, vou viver minha vida cristã bonitinho aqui. Ele diz que se você não está encorajando alguém, o seu coração já se encontra em perversidade e incredulidade. Se o seu coração não está disposto a abençoar o coração de outra pessoa, ajudando essa pessoa, encorajando essa pessoa, você está cultivando no seu próprio coração perversidade e incredulidade. As versões mais antigas usam o verbo exortar em vez de encorajar. E exortar parece um negócio assim meio que dá uma na pessoa, né? Mas a palavra que está usada aqui no original em que esse texto foi escrito, essa palavra foi emprestada do contexto da agricultura, do contexto do trato com os animais. Encorajamento era o exercício de treinamento de um gado novo. Então, sabe quando você coloca um gado para arar a terra, eles colocavam um gado mais experiente e um gado menos experiente aqui ao lado. Para que esse gado menos experiente fosse andando ao lado do mais experiente, que estava com o peso maior, que estava fazendo mais força, e ele ia aprendendo com ele. Então, exortação e encorajamento não significa colocar o dedo na cara de alguém e dizer, esse aqui é o seu pecado, você tem que mudar. Exortação e encorajamento significa olhar para alguém que está pecando e dizer assim, vem andar do meu lado. Eu vou ajudar você a carregar, porque eu sei que o fardo está pesado. Eu vou ajudar você a viver, assim como aquele boi mais velho, um boi mais experiente, carregava em si o padrão de vida. Encorajamento tem a ver com uma vida que pode ser imitada por outros. Encorajamento significa dizer assim, tá difícil obedecer Cristo Jesus, né? Eu estou vendo. Faz o seguinte, anda comigo, porque eu estou obedecendo Jesus. Se você for parecido comigo, você vai ser parecido com Jesus. Responsabilidade séria. E isso tem a ver com uma vida coerente, porque se tem uma coisa que fede, é hipocrisia. Quando alguém tenta dizer, cola aqui em mim que você brilha. Mas a pessoa mesmo é um caco, é podre. A exortação aqui é para que a gente leve a sério esse padrão de vida cristã, primeiramente na nossa própria vida. Diz respeito a se abrir para esse processo, para que a gente esteja em condições de acompanhar outros a fazer a mesma coisa. Especialmente no contexto dessa carta, o resultado de se identificar como um cristão poderia ser a morte. Eu tenho certeza que a gente está longe, muito longe de algo parecido com isso. Mas a gente continua precisando de gente que cola do nosso lado e diz assim, vamos viver a vida cristã direito. Cara, tem alguma coisa errada aí. Tem mais um detalhe nesse texto que chama a minha atenção. O texto não diz, pastores exortem as ovelhas. Gente de posição elevada no contexto da igreja, exorte aqueles de posição inferior. Não tem isso. Ele diz, exortem-se uns aos outros. Essa não é uma tarefa exclusiva ou específica de quem é líder na igreja. Essa não é uma tarefa que foi exclusivizada para o alto clero eclesiástico. Até porque não existe isso.
O texto não coloca essa responsabilidade para um grupo seleto. Ele parece estabelecer um tipo de hierarquia que é horizontal. Ele não coloca pessoas acima umas das outras para que quem está em cima mande em quem está embaixo. Ele coloca pessoas ao lado umas das outras para que nessas posições elas possam servir melhor os seus pares. É isso que significa a estrutura da igreja, não é sobre gente que manda em quem está abaixo. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão que é muito corrente no mundo evangélico, que é cobertura espiritual. E aí dizem assim, fulano está debaixo da cobertura espiritual do Beltrano. Então tudo que o fulano vai fazer, ele tem que ir lá conversar com o Beltrano para pedir autorização. Pastor, bispo, apóstolo, arcanjo, semideus, seja lá o que você seja, eu caso ou eu compro uma bicicleta? E o cara, peraí que eu vou no monte orar para saber o que você tem que fazer. Gente, nós, quando cremos em Cristo Jesus, estamos, todos nós, debaixo da cobertura espiritual de Jesus. De Jesus. E assim como não faz sentido usar um guarda-chuva dentro de casa, porque já existe um telhado, não faz sentido tentar se sujeitar à cobertura espiritual de uma pessoa, quando você tem a cobertura espiritual de Jesus. A relação aqui, então, não é uma relação de gente superior e de gente inferior, de gente que manda e que corrige os outros que são pecadores. Diz respeito a instrumentos falhos que somos todos nós, cuidando de todos nós. Isso significa que vai ter momentos em que você vai olhar para alguém e vai falar assim, cara, você está errado, vem andar aqui comigo. Mas dali a pouco, talvez esse cara que estava errado vai dizer para você, cara, agora é você quem está errado. O que você deveria fazer? Quem é você para falar assim comigo, rapaz? Eu sou teu líder. Eu que discipulo você, eu ando com Jesus há muito mais tempo que você. A postura deveria ser, cara, é verdade, vamos lá. Eu preciso me abrir para isso, porque o texto diz, encorajem-se uns aos outros. E olha como o texto continua, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, gente, não existe tolerância para o pecado. Não existe prazo para dizer assim, vamos só ter certeza se é pecado mesmo, vamos ficar olhando ali, ó, se ele se enrola um pouco mais, se ele se quebra um pouco mais, depois a gente vai lá ajudar. O texto diz que isso é para acontecer todo dia, ou seja, não existe um só dia da sua vida com Deus em que você não deva estar com os olhos abertos, atentos às pessoas que você ama, aos seus irmãos em Cristo, para impedi-los, para participar de um processo que os impede de desenvolver um coração perverso e incrédulo. E não existe nenhum só dia que você esteja liberado para não se abrir para receber encorajamento e exortação de outras pessoas. Esse é um exercício constante, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Isso quer dizer que você não deveria dormir hoje. Se você sabe de algum irmão seu em Cristo Jesus, que está deliberadamente vivendo uma vida de pecado e você não está nem aí, isso não pode acontecer. Porque o texto diz para a gente fazer isso hoje, não é amanhã. Existe uma parcela de dureza do seu coração que vai ser evitada se essa galera aqui levar a sério o compromisso que tem de encorajar e de exortar você. E existe uma parcela de dureza do coração dessa pessoa aí do seu lado, que pode ser evitada se você levar a sério o compromisso que tem de exortar e encorajar essa pessoa. Se a gente guardar isso bem seguro na nossa mente, a gente vai levar a sério. Quem que é um instrumento de Deus na sua vida? Quem que tem liberdade para chegar diante de você e falar assim, amigão, a coisa está feia, você está errando, para com isso, larga a mão de ser sem vergonha. Você tem algum amigo desse jeito, nessa medida, alguém que pode chamar você para andar do lado dele? Você tem alguém que pode avisar você caso a sua calça esteja rasgada? Você tem um amigo comprometido com você, com Deus e com você, o suficiente a ponto de ajudar você a não passar pela vergonha de sair por aí com a calça rasgada? Você tem um amigo que se importa o suficiente com você a ponto de não ficar feliz vendo você pecar? E você? Você é essa pessoa na vida de alguém? Você tem pessoas que você ama
a ponto de ir lá e dizer para elas como elas estão longe do padrão de Cristo Jesus para a vida delas? Você tem coragem de se aproximar? Você tem amor e compromisso com Deus o suficiente para ir dizer quando alguém que é luz está se comportando como se não fosse? Para terminar, o autor aos Hebreus vai dizer da finalidade desse processo de mutualidade, porque mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. Versículo 14, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. E aqui existe um segredo espiritual. Aqui existe um elemento fundamental para você compreender o processo de transformação da sua vida e da vida das pessoas à sua volta. Você só vai lutar contra o pecado, você só vai encorajar os seus irmãos, exortar, corrigir os seus irmãos, você só vai estar disposto a ouvir que está errado se você estiver apegado a Cristo Jesus. Então, se você olhar para os seus relacionamentos, e se os seus relacionamentos não são marcados por essa honestidade, por esse compromisso de mutualidade, é possível que a sua relação com Jesus esteja ruim. Parece que a nossa relação com os nossos irmãos, o compromisso que nós assumimos uns com os outros é um termômetro que mede a temperatura, que afere a temperatura da nossa relação com Jesus. Nós precisamos guardar isso na mente e no coração. Se você um dia creu em Cristo Jesus, se você confia em Jesus, Ele é o seu Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele demonstrou tanto amor por nós a ponto de morrer numa cruz em nosso favor. Não foi exclusivamente em seu favor, foi em nosso favor. Você não pode viver a vida pensando em você mesmo. Se Jesus morreu por nós, nós devemos viver uns pelos outros também. Muitos de nós olham em volta e veem gente andando por aí com calça rasgada, mas não tem coragem de falar e de combater a dureza do coração do outro. E talvez você esteja com a calça rasgada, mas está construindo muros, impedindo que as pessoas se aproximem de você para dizer da sua calça rasgada. Talvez você seja uma pessoa inacessível, uma pessoa que não está aberta para receber exortações. As pessoas são os instrumentos que Deus vai usar para afastar a gente do pecado e para fazer a gente perseverar até o fim. Relacionamentos são um instrumento predileto de Deus para moldar o caráter de Jesus na gente. E mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. Você não pode deitar hoje sem aplicar esse conteúdo. A gente não pode ser só aquele tipo de gente que ouve a palavra de Deus e simplesmente ouve, porque isso é auto-engano. A gente tem que ser gente que ouve e que obedece a palavra de Deus. Por isso, se você sabe de alguém que está com a calça rasgada aqui, você deveria hoje ir ao encontro dessa pessoa e encorajá-la à mudança. E se você for procurado por alguém, você deveria se abrir para esse encorajamento, para receber esse encorajamento. Esse é um compromisso assumido diante de Deus, com Cristo Jesus e uns com os outros. Eu sei que a noite da fogueira é só amanhã, mas eu quero fazer um apelo para você hoje. E o primeiro apelo que eu quero fazer é para quem aqui hoje quer se comprometer a fazer isso. Dizer, Daniel, para mim não, para Deus. Deus, eu estou comprometido com gente aqui, eu estou comprometido. Eu quero me comprometer a ser amigo de alguém, a ser irmão em Cristo, nessa medida. E se você está disposto a fazer isso, eu quero pedir para você ficar de pé, eu quero orar por você. Se você quer ser amigo de alguém assim, Deus, eu quero me comprometer a amar alguém a esse ponto aqui, de apontar calças rasgadas. Se você quer ser essa pessoa, fica de pé que a gente vai orar junto. Deus querido, a gente está em resposta à Tua palavra, dizendo que a gente quer se comprometer contigo a ponto de criar desconfortos na vida uns dos outros.
A gente está aqui hoje dizendo que a gente está se colocando na sua presença e falando diante do Senhor, que criou todas as coisas. A gente está dizendo para o Senhor que a nossa vida está à disposição uns dos outros, para abençoar, para cuidar, para encorajar, para exortar, para corrigir uns aos outros, Deus. Isso é nosso compromisso contigo, sendo evidenciado no nosso compromisso uns com os outros. Então, em nome de Jesus, Deus, ouve a oração desses irmãos que estão se comprometendo a fazer isso aqui agora. E em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito os capacite, que eles tenham coragem, Deus, que eles tenham amor, a ponto de colocarem suas vidas na vida uns dos outros. Porque eu creio, Deus, que esse movimento pode fazer dessa juventude uma juventude cada vez mais santa. Eu creio que esse movimento pode fazer essa juventude brilhar ainda mais e ainda melhor a tua luz. Eu creio que se isso acontecer, essa juventude vai ser um farol que vai iluminar de forma muito intensa Indaiatuba e aquelas cidades em volta de onde eles estão, Deus. E eu sei que o Senhor quer fazer isso. Então, em nome de Jesus, faça essa juventude cada vez mais santa. Faça essa juventude cada vez mais comprometida contigo. Faça essa juventude, Deus, cada vez mais comprometida uns com os outros. Que eles vivam esta relação de mutualidade, porque a mutualidade é o teu instrumento para a santidade, em nome de Jesus.